Gente, quem tá vindo comigo, quando começa a trabalhar, já começa a entender, né? Quando eu leio assim, analisar informações envolvendo a variação, olha o conteúdo, variação de grandezas, como recurso para a construção de argumentação, fala, na habilidade 1, na competências anteriores, tinha. Que é como recurso para a construção de argumentação? É ter que trabalhar os itens um a um. Às vezes esses itens já estão nas alternativas, então eu vou ter que trabalhar os itens que estão na alternativa um a um. Tá? Se está lá na competência 3, envolve sistema de medidas. Se está lá na competência 2, envolve geometria. Se está lá na competência 1, envolve números. Mas todos eles têm, ou quase todos eles têm, tá? Que eu tenho que argumentar os itens. Se está aqui na competência 4, envolve variação de grandezas. Então, mais de uma vez, tá? Eu diria até 7 vezes, em torno de 10 vezes, das 45 questões lá do Enem, tem questões nas quais eu tenho que avaliar os itens. Ou os itens é dado como 1, 2, 3, 4, 5, algarismo romano normalmente, ou os itens estão dentro das alternativas. Cara, tem até 10 questões, uai, se são 7 competências. Se em cada competência envolve uma dessa, e normalmente são 45 questões e 30 habilidades, existem outras 15 questões que vai repetir uma dessas 30 habilidades. Pode vir de novo, é certeza. Então, analisar os itens, analisar as alternativas, cai até 10 vezes. Não esqueça disso. Com variados conteúdos embutidos nele. Vem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um exercício. Não significa que você vai aprender o conteúdo todo, tá? Eu vou mostrar. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? A sobrevivência do canal depende de você ter gostado, se inscrever e curtir ele. Olha o texto. Caiu em 2016. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível, óbvio, né? Quanto mais quilômetros ou metros esse veículo percorrer com 1 litro, mais econômico ele é. O gráfico apresenta a distância em quilômetros e o respectivo consumo de gasolina em litros de 5 modelos de carro. E aí vem um gráfico. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo, tá? Eu já coloquei aqui porque é esta razão, quer dizer, essa matéria que envolve grandezas proporcionais é que vai resolver o problema. No meu caso, quantidade percorrida por litros gastos. Se eu fizer essa razão, eu vou ter a quantidade percorrida por litro. Por litro. Forma mais comum de fazer uma comparação. É a primeira e a forma mais comum de fazer a comparação é a razão. Tá certo? Olha o gráfico que ele propõe. Tá vendo aqui o veículo B? Ó? Veículo B, ele percorre 200 quilômetros gastando 40 litros. Se eu dividir 200 por 40, eu vou ter a quantidade de quilômetros que ele faz com 1 litro. Vamos começar pelo veículo A. Eu coloquei mais ou menos 120 quilômetros, não chega a estar na metade, 125, 120 quilômetros, ele gastou 10 litros. Percorreu 120 quilômetros e consumiu 10 litros. Quer dizer, ele faz 12 quilômetros com 1 litro deste combustível. Já olha que eu tenho que avaliar todos os itens. Não tem como responder. Então você tem que fazer com o carro A, com o carro B, com o carro C, com o carro D e com o carro E. O carro B fez 200 quilômetros e gastou 40 litros. Quer dizer, é um carro muito
consumidor, ele é um carro poderoso, né? É um carro com motor grande, é um carro que só faz 5 quilômetros com litro. É um carro que não é econômico, não é econômico, tá? Ele está atrás do popular, o mais econômico possível. Já o veículo C fez 400 quilômetros com 20 litros. 20 quilômetros por litro. Este carro C é o melhor de todos para a proposta do exercício, que é procurar o mais econômico, tá certo? 20 quilômetros por litro, porque é 400 dividido por 20. O D fez 550 quilômetros, parece que está na metade, e consumiu 50 litros, tá certo? Então ele tem 11 km por litro. Não é tão gastador como o B, é muito parecido com o A, mas perde para o carro C. E o carro D, o E, que o D eu já fiz, perdão, o E, ele percorreu 600 km e o cara verificou que ele gastou 40 litros, ele fez 15 km por litro. Tá certo? Se fosse colocar em uma ordem crescente, primeiro o carro D, depois o A, não, primeiro o carro B, depois o D, o A, o E e o mais econômico é o C, tá? Coloquei todos esses detalhes na próxima tela, ó, olha eles aí, tá certo? Olha as alternativas. O mais econômico é a letra C. O que eu fiz? O que eu fiz? Olha aqui. O que eu fiz? Venha. Ó. Analisar informações envolvendo variações de grandeza, quando eu usei a razão, como recurso para a construção de argumentos. Ele deu 5 argumentos, 5 carros. Eu tive calculado, claro, dos 5 carros, ou eu sabia de cor, de 5 carros, para eu saber qual era o mais econômico. O cara vai montar uma frota de táxis populares. Ele vai comprar o mais econômico, né? Agora ele vai montar uma frota de táxis luxos para pôr no aeroporto. Aí é outra história. Neste caso era o mais econômico, mas ele podia estar atrás do que gasta mais, provavelmente com motor de potência maior, tá certo? Podia ter pedido também. Ó, analisar informações envolvendo variação de grandezas quando eu uso a razão como recursos para a construção de argumentos. Ele deu 5 argumentos, 5 carros que eu tive que calcular, querendo ou não, para saber qual que era a resposta do problema. Qual respondia o apelo do problema. Beleza? Entendido? Aqui na habilidade 17 eu começo a pousar a minha viagem em lugares seguros, que eu já começo a entender muito melhor do que quando eu li a 1. Mas se você está chegando agora, vai lá na 1 e vem viajando comigo, tá? Me alcança aqui, periodicamente eu estarei junto com vocês. Galera, obrigado, vamos estudar, vamos aprofundar. Para isso precisamos conhecer o que cobra o Enem. Um beijo no coração de vocês, obrigado!